Então, nosso cordial boa noite para todos. Nós temos aqui a edição especial dos 150 anos da publicação do Livro dos Espíritos. É uma edição que a FEB fez, muito especial ainda, em 2004. E eu gostaria de ler um trecho aqui, que não tem nas outras edições, porque o tradutor aqui é o Evandro Noleto, não é? Que é o tradutor. As outras todas são traduções do... De como? Do Guilhom, isso, do Guilhom Ribeiro. Mas aqui há um corpo menor que foi suprimido das traduções brasileiras, já porque foi suprimido também de umas publicações francesas e não se voltou para o início das coisas, foi se publicando reimpressões e 9 edições. Então esse livro teve uma primeira edição em 1857, com apenas 500 e poucas perguntas. A segunda edição ela foi muito ampliada e subiu para 1019 perguntas, dobrou. E nessa segunda edição, que ele reviu, ampliou, enfim, com a ajuda dos espíritos, ele colocou essa observação após a introdução chamada Prolegômenos, né, esse prefácio. E diz o seguinte: os princípios contidos nesse livro resultam das respostas dadas pelos espíritos a questões diretas que lhe foram propostas em diversas ocasiões. Então ele mostra que esse livro é um livro que contém a resposta dos espíritos a questões que foram propostas em diversos momentos. E foi feito por meio de grande número de médiuns, bem como das instruções que deram espontaneamente a nós e a outras pessoas sobre a matéria que encerra. Então, Allan Kardec, ele questionou os espíritos responderam, ele jamais trabalhou com um médium só, porque ele achava, como nós achamos na pesquisa médica, que nós devemos ter o multicentrismo, ou seja, devemos ter muitos centros de pesquisa pesquisando o mesmo fenômeno. Nós devemos ter a randomização, que é a escolha aleatória de doentes para serem testados com aquele remédio. Alguns são sadios, outros têm a doença, e quando nós ministramos, nós não sabemos quais são os doentes ou quais são os sadios. É a randomização, o multicentrismo, e depois Allan Kardec estabelecia o cruzamento dessas respostas e fazia então um consenso, na medida que as respostas, o teor dela ganhava uma semelhança ou uma igualdade numa porcentagem bastante elevada, já que não havia ainda, não podia quantificar isso em números como nós quantificamos na medicina. Enfim, ele utilizava a observação experimental e essa pesquisa. Quando nós hoje recebemos mensagens de um médium só, foge a essa metodologia que ele empregou. Daí o nosso descrédito. O que um médium pode dizer sozinho? A verdade, quando ela afeta a doutrina espírita, ela tem que vir de diversos médiuns e de diversos centros espíritas, não é um só. E no caso do professor Kardec, vinha de diversos locais e em diversas línguas. Vinha em inglês, vinha em francês, vinha em espanhol, vinha em alemão, enfim, vinha em holandês, em russo. E essas respostas eram enviadas por correspondência para ele. Então, esse trabalho aqui é um trabalho em que ele foca um consenso de respostas por diversos médiuns de diversas regiões, de diversos espaços mediúnicos. Além disso, ele diz o seguinte: o material foi organizado de maneira a apresentar a nós
O material foi organizado de maneira a apresentar um conjunto regular e metódico e não foi entregue à publicidade senão depois de ter sido revisto cuidadosamente várias vezes seguidas e corrigidas pelos próprios espíritos. Então, Allan pegou esse material, compilou o material, deu uma didática, itemizou esse material como um organizador editorial e depois, antes da redação final, ele mostrou o texto a novos médiuns e a novos espíritos para que pudesse ser publicado. Essa é a realidade que nós aqui da doutrina espírita vivemos. Esse é o sistema que nós trabalhamos. Nós não acreditamos em um médium só, uma comunicação só. Nós temos que estabelecer um método, que é um método empírico ou de observação experimental. Sem isso, as coisas ficam duvidosas. Em seguida, Allan Kardec diz: essa segunda edição mereceu por parte deles, os espíritos, novos e meticulosos exames. O que vem entre aspas e seguida as perguntas é a resposta textual, quer dizer, ipsis literis, tá? Dada pelos espíritos. É a resposta ipsis literis, textual, dada pelos espíritos, o que vem entre aspas. O que está assinalado em letras menores ou designada de modo especial para esse fim, compreende as notas e explicações aditadas pelo autor, por ele, o que também sofreu o controle dos espíritos, Allan Kardec. Então, quando nós lemos o livro dos espíritos, nós temos a pergunta, temos a resposta que vem aspejada e, às vezes, depois da resposta, um comentário em letras menores. As pessoas desconhecem que esses comentários que o próprio professor escreveu, ele também levou os espíritos para que pudesse opinar sobre aquilo que estava certo. Então, nós entendemos muito bem isso. E houve momentos em que o professor Kardec, ao receber uma resposta de espíritos, e às vezes até de 2, 3 espíritos, ele discordava dessa resposta. Então ele levava para o espírito de verdade, que era o espírito superior a todos, e um chefe, o líder da codificação, o líder da criação do espiritismo. E o espírito de verdade, às vezes, ele dava até razão ao professor Kardec, dizendo que a opinião dele era mais acertada do que dos próprios espíritos que ele consultou. Ora, então nós temos que entender essa seriedade que movimenta a codificação espírita, o trabalho do professor Kardec, e estendê-la na nossa análise sobre os textos que nós lemos de diversos espíritos e as coisas que são faladas no centro espírita, sem o embasamento, eu diria, bibliográfico, sem o embasamento de conhecimentos que pelo menos tem uma referência num texto. Quando eu vou à casa espírita e chega um médium e diz: olha, é isso, isso e aquilo, eu digo: muito bem, você acha que é isso, isso e aquilo, são as forças do alto também. Me dá a sua referência bibliográfica, para eu saber qual é a força que você alude. E não vem referência nenhuma. É opinião do próprio médium, opinião do espírito que está mistificando o assunto através do médium. Então essas coisas são muito críticas e perigosas. De qualquer forma, o professor ele se manteve, eu diria, coerente durante todo o trabalho dele. Portanto, por isso que esse livro, para aqueles que estão chegando agora, é chamado o livro dos Espíritos, porque não é livro do professor Kardec, é o livro dos Espíritos, que os autores do livro são os próprios Espíritos. Ao professor Kardec, como nós vemos aqui, ele diz: segundo os ensinamentos dados pelos Espíritos superiores, que são espíritos que reúnem a um só tempo, na classificação do professor, a bondade, a sabedoria e o conhecimento científico. São os espíritos superiores. Tem essas três
áreas de aptidão, com o auxílio de diversos médiuns, ou seja, não foi um único médium. Eu gostaria que quando vocês fossem ler alguns livros aí, que são publicados a todo mês, se haveria alguma referência de diversos médiuns, né? Um médium só é muito pouco, né? E finalmente ele fecha aqui essa abertura da página de frontispício, dizendo: recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então isso foi, Allan Kardec foi o editor do livro, foi o coordenador editorial. Ele absolutamente não foi o que escreveu o livro. Embora esses textos em corpo menor, esses comentários, são da sua autoria, mas após a supervisão e a leitura e a releitura, muitas vezes exaustiva, dos espíritos superiores. Então isso é uma resposta a muitas pessoas que desconhecem que esse corpo menor acham que é a opinião do professor Kardec, quando não é a opinião dele, é o que ele escreve, mas que vem abonado pelos seus superiores espirituais. E para finalizar ainda, nós queremos dizer a você que a nossa concepção, e de acordo com outros confrades mais avançados na doutrina espírita, mais estudiosos do que o próprio médium, é um consenso entre nós que o professor Kardec é um espírito superior. Ele encarna como espírito superior. Ele não encarna como médium comum, que psicografa as coisas mecanicamente. Ele encarna como um espírito superior, dotado a um só tempo da bondade, da virtude, da sabedoria e do conhecimento eminentemente científico, o conhecimento, o saber. E é isso que permitiu a ele. E pelo fato dele ser um professor, permitiu essa missão tão árdua que foi difundir o espiritismo. Os espíritos superiores e os espíritos de verdade não escolheram um filósofo, não escolheram um religioso, não escolheram um intelectual de outras áreas de conhecimento, um historiador, um indivíduo das ciências, área de ciências humanas, sociólogo, um antropólogo, escolheram um didata, um pedagogo. Ele era pedagogo, era formado em pedagogia, para justamente produzir a obra. Por isso que também, no dia 15 de outubro, que é o dia do professor, ele, acima de tudo, é o grande professor de todos nós. E além dele, acima dele, o professor maior é Jesus. Posto isso e colocado o professor Kardec na posição que ele merece, que é a posição do espírito superior, vamos então voltar ao nosso estudo sobre a caridade. Bem, essa aula foi dedicada ao professor, né, no dia 3 de outubro, mas já tinha andado bastante, que é o dia do aniversário de nascimento dele. E no estudo preliminar, né, nós temos a base da doutrina espírita, essa máxima: fora da caridade não há salvação. Então nós dizemos, dentro desse estudo preliminar, que a proposta do Espiritismo é a releitura dos Evangelhos. Ou seja, nós vamos tentar reler os Evangelhos de uma maneira muito especial que o Espiritismo nos faculta. E sobre Jesus, o Espiritismo apresenta a concepção da pergunta 825, que se pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo é Jesus. Atenção, o guia é o indivíduo que ensina e o modelo é a pessoa que exemplifica. Quem ensina é o teórico e quem dá o modelo é o prático. É a união da teoria com a prática. Então Jesus, a um só tempo, é um teórico ao ensinar os evangelhos e é um prático ao levar esses evangelhos ao exercício do dia a dia das suas ações. É a união perfeita, porque a teoria para nós, ela nos dá o caminho pela leitura do que devemos fazer, como devemos agir, como devemos nos conduzir,
os conceitos de bem e mal, enfim, os conceitos daquela matéria que nós estudamos. Porém, a prática é que vai realizar esses conhecimentos. Eu gosto sempre de citar nesse sentido um grande clínico inglês, Sir William Osler, que dizia o seguinte: praticar a medicina sem o estudo, só com o estudo teórico, só com a teoria, sem a prática, buscar a medicina só com a teoria, sem a prática, é um navegador que nunca entrou no mar. Quer dizer, ficou só estudando, mas nunca entrou no mar. Ou, por outro lado, praticar a medicina sem esse estudo teórico é o navegador que entra no mar sem a bússola, ou seja, vai se perder. Portanto, a teoria nos dá as normatizações, nos dá os princípios, nos dá os conceitos, nos dá os critérios, e a prática, então, revela o exercício desses aspectos teóricos. Então, Jesus uniu as duas coisas. Bom, vamos andar mais um pouquinho. Outra página. Bom, qual o problema, o que o Espiritismo nos propõe, né? Porque, na realidade, Jesus empregava frequentemente a linguagem alegórica e as parábolas, né? E falava de conformidade com os tempos que viveu, né? Você sabe que as alegorias são linguagens figuradas, né? E as parábolas são linguagens figuradas, mas de teor moral, né? Por exemplo, um pensamento abstrato nós só podemos expor por alegoria. Por exemplo, eu não posso falar de alegoria de uma palavra como um exemplo, saudade, a gente vai ver lá na frente. Qual é o termo que eu posso reduzir esse conceito tão abstrato, saudade, com a linguagem escrita? Eu não tenho como aprender saudade em linguagem escrita. Na linguagem escrita só posso revelar as coisas objetiváveis e não abstratas, né? Então, a mesa é mesa. Quando eu falo mesa, a mesa é tangível, ela tem uma dimensão, ela tem uma cor, ela tem uma consistência, mas saudade não tem. Então eu vou figurar saudade como um barco andando mar à frente e fugindo e desaparecendo no horizonte. Ou então vou figurar saudade como um ninho de passarinhos vazio. Aí sim. Então a linguagem alegórica, a linguagem abstrata que Jesus pregava, que eram as parábolas, elas só poderiam ser comunicadas de uma forma inteligível através das alegorias. Mas como as alegorias são figuradas, esse tempo do seu ensino alegórico ficou anos, séculos, fechado. Coube o Espiritismo, então, aparecer para interpretar com clareza, através da filosofia espírita e também dos fenômenos experimentais espíritas, sobretudo da mediunidade, as alegorias, né? Então vamos andando mais um pouquinho. Estamos recapitulando, né? Para pelo menos fixar. Vamos usar essa imagem aqui. Essa imagem ela diz tudo. Onde é que está a imagem? Acho que a imagem já passou. É? Está aqui. Vamos parar aqui, vamos descer um pouquinho. Aqui, a imagem é essa aqui, né, que a gente tem que ver. Vamos devagarzinho, né, Márcia? Ninguém está com pressa, não. Nem eu estou com pressa, ninguém. Então, qual é a proposta do Espiritismo? Como o Espiritismo ele tem a filosofia, que é o estudo das grandes indagações da vida, das causas que produzem a vida, da criação do mundo, da criação do homem,
da razão do sofrimento, da dor, da doença, da evolução do homem, do estado do homem como criança, como adulto, a senectude, da vida, da morte, das diferenças sociais, da riqueza ao lado da miserabilidade, da fartura ao lado da carência. A filosofia espírita, além de abranger esses assuntos de ordem sociais, econômicas e da própria existência humana, até mesmo do ponto de vista da biologia, ele também atende ao estudo dos espíritos e da interação dos espíritos com os seres vivos no mundo chamado encarnados. Então a filosofia responde essas grandes indagações, inclusive o destino do encarnado, nós, na vida futura. E também ele tem a mediunidade dele, que é a área experimental. Então a mediunidade é o que? É um instrumento que nós temos de comunicação com o mundo espiritual. É como diz Allan Kardec, o médium é o objeto material para os espíritos se comunicarem no mundo ou agirem no mundo. Então a mediunidade é o grande aspecto que faz essa intercomunicação com o mundo espiritual. Então, de posse dos estudos filosóficos e do espiritismo experimental, nós entramos nas parábolas de Jesus, fazemos a releitura de Jesus. E com essa releitura, o nosso finalismo é a modificação moral. Então, poucas pessoas que vão à casa espírita entendem essa realidade. Eles acham que na casa espírita é falar com os espíritos. Eles acham que a casa espírita é a casa dos espíritos. Está tudo centralizado no fato do espírito. O espírito, ou o médium, tanto faz, médium, se comunicando com o espírito, ou o espírito dando efeitos físicos, fenômenos, etc. Mas a finalidade real da doutrina espírita é a nossa modificação moral, que é um problema que nós temos que modificar-nos dentro daquele modelo, guia e modelo, que é Jesus. Então, dificilmente as pessoas alcançam esse finalismo da doutrina espírita. E esse finalismo está contido nos próprios livros da doutrina. Eles acham que a casa espírita é a casa dos espíritos. Falar com os espíritos, se comunicar, receber mensagem de parentes que desencarnaram, amigos, enfim, é uma espécie de pórtico entre a terra e o mundo espiritual. E nesse pórtico se tais essas comunicações, né? Mas na realidade não é isso. A realidade é que o finalismo da casa espírita é a modificação moral. Então, a partir disso, para que essa modificação moral se produza, nós temos que construir a caridade em nós, não é isso? Essa caridade em nós, ela existe a ser desenvolvida e está bem descrita. Por quê? Porque nós temos dentro do nosso espírito, quando nós fomos criados, Deus colocou as suas leis divinas, colocou na consciência de espíritos essas leis que regem a moral divina e que estão sintetizadas na lei única, mas são 10, um dia nós vamos estudar, mas as 9 estão sintetizadas na lei da justiça, do amor e da caridade. E como nós fomos criados por Deus, assim como o pai lega aos filhos a sua herança, lega os bens, o conceito, a moral, lega o conhecimento, muitas vezes, assim nós recebemos como herdeiros de Deus um aspecto divino em nós, que são aspectos de Deus. E esse aspecto divino, esse aspecto, sobretudo, é o amor imanente em nós espíritos. E nós temos que expandir esse amor de uma forma tão grande que possibilite vivermos num estado de consciência que ame a Deus e ame ao próximo. E como esse amor já existe, a própria doutrina assinala, mas o salmista aqui, em 82.6, ele diz: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Ou seja, a relação nossa de filiação com Deus nos estabelece também
a condição de deuses. Nós não somos o Deus maior, mas temos a divindade imanente em nós, na medida que temos essa filiação divina. E essa divindade imanente em nós é que vai possibilitar a expansão do amor a Deus e ao próximo, e quando esse amor atinge ao próximo, nós formamos a caridade. Aqui fica claro também que o sentimento de amor é um pré-requisito essencial, absoluto e indispensável para a prática da caridade. Se o indivíduo não desenvolver o sentimento de amor, ele não pode fazer a caridade. Isso aí é um conceito fundamental. Ele pode ser assistencialista, ele pode ter uma ONG, ele pode ter uma instituição filantrópica, ele pode trabalhar na organização do governo, uma organização também beneficente, enfim, assistencialista, mas ele não desenvolveu o sentimento de amor. Portanto, a caridade dele será mais o ato de doar alguma coisa moral ou intelectual, ou material ou intelectual, mas sem esse sentimento do amor. Porque a verdadeira caridade é a expressão do amor em nós, por Deus, amando, e para o próximo. Então esse é o pré-requisito essencial, absoluto e indispensável. Sem a caridade, sem essa virtude espiritual, não é possível fazer esse tipo de caridade, que é a caridade espiritual, que é o amor. Tem que andar, hein? Esse quadro aqui, ele também mostra mais ou menos qual é a proposta do Espiritismo. O amor está imanente no Espírito, na medida que nós somos criações de Deus, temos esse legado divino. Esse legado divino lá nos dá um sentimento espiritual, e esse sentimento gera uma ação, e a ação espiritual é chamada caridade. Portanto, a caridade é um ato espiritual que exterioriza o amor imanente em nós. Por isso a máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Vamos andando, vamos descobrir o que é salvação, né? Muito bem. Então esse quadro também mostra isso. Quando nós temos o amor a Deus, conseguimos amar a Deus, nós não vamos poder amar a Deus como um ser, como um ente. A forma que nós temos de amar a Deus é nos ligarmos ao amor à sua criação. Quer dizer, tudo que existe se manifesta, as plantas, os animais, a natureza, os cursos d'água, as correntes marinhas, as montanhas, o ser humano, os animais, tudo que é a criação divina, o universo. Quando nós temos a capacidade de olhar para aquela criação e amá-la, nós estamos amando a Deus. E amar a Deus, então, tendo esse amor em nós, desenvolvido, esse amor imanente, nós podemos estendê-lo ao homem. Quer dizer, começamos a entender o homem como um filho de Deus. Por pior que ele seja, por pior caráter que tenha, nós entendemos que dentro dele há uma partícula ainda, que é um fogo divino, uma parte divina, uma chama, uma pequena luz, um pequeno farol, seja o que for,
que ali está, que é a expressão de Deus nele. E que então nós vamos entender ele, não com aquele mau caráter, aquela pessoa destruidora, mas vamos entendê-lo como uma criação divina e vamos exteriorizar o amor a ele. Isso não significa que nós aceitemos o mal, que nós, a pretexto do amor, possamos deixar larga o mal e os erros crescerem. Não, nós não podemos deixar o mal crescer, porque uma das formas de nós também exteriorizarmos o nosso amor a Deus é combater o mal e desenvolver o bem. Senão não seríamos fiéis a Deus. Mas isso nos dá um caráter da indulgência para com aquele indivíduo tão equivocado e tão viciado. E nos dá o caráter também da benevolência. E a partir disso nós vamos encorpando uma atitude íntima de felicidade e de paz, porque não geramos em nós objetos de crítica, objetos de agressividade, objetos espirituais ou psíquicos, tanto faz, ou afetivos, em relação a quem quer que seja. Nós ficamos numa situação muito confortável dentro de nós do ponto de vista psicológico. E essa caridade, então, ela vai se fechar no amor a Deus, ao homem. Por isso que Jesus, o Espírito, quando questionado por Allan Kardec, ele diz que a caridade é a benevolência, que é a qualidade de buscar coisas boas no indivíduo, a indulgência, que é não acelerar a crítica em relação a ele, às suas imperfeições. Quer dizer, nós não podemos ajudar um alcoólatra dizendo: você é um alcoólatra, você é um viciado, você não tem força de vontade. Nós temos que fazer o possível para ajudá-lo com amor, com tolerância, para que ele deixe ao vício. Não é condenando o vício que nós retiraremos o vício. É dando entendimento ao vício que nós procuraremos, através da compreensão e do entendimento, tirar o vício. E também, além da benevolência e da indulgência, é o perdão que nós fazemos em relação àqueles que nos hostilizaram. Poucas pessoas, então, entendem que a base da caridade é justamente a benevolência, a indulgência e o perdão, que nós didaticamente chamamos de BIP, né? BIP, benevolência, e indulgência, e P de perdão. Portanto, a caridade na doutrina espírita, ela tem essa conotação estritamente moral ou espiritual, a verdadeira caridade. Sem isso, nós não teremos a caridade como a doutrina espírita compreende. Vamos lá? Portanto, esse quadro aqui, ele envolve tudo que nós falamos até agora. Vamos ler devagar. O amor é o pré-requisito da caridade. Sem amor vocês não poderão, eu não poderei, Humberto, Corinto, Carlos, deixa aí, Jorge, ninguém poderá, Wagner, ninguém poderá ser caridoso. Então a base da nossa libertação, a tal da salvação, que ninguém sabe exatamente o que é, porque é um termo muito aberto, a salvação é justamente essa expansão do amor que nos livra desse ciclo reencarnatório de provas e expiações. Quando nós amamos, nós não somos transgressores das leis divinas e saímos do ciclo da reencarnação e vivemos uma vida espiritual. Salvamos-nos da nossa reencarnação, da vida material. Então, nós temos que ter essa consciência e expandi-la. Então, aqui temos o amor espiritual, que é o amor no coração nosso. Temos o amor a Deus, amando a Deus. Quem ama a Deus ama a criação. Não é possível a gente amar a Deus sem amar o que Ele fez. Porque nós vemos que cada partícula, cada átomo, cada partícula subatômica, cada energia, cada processo de vida é uma criação de Deus. Portanto, a gente tem que amar, sobretudo, o próprio homem. Então, nós amamos o homem. Ao desenvolvermos esse tipo de amor a Deus e, por extensão, ao homem, tendo por base o amor imanente em nós, então nós consolidamos a caridade
espiritual. Na humildade, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na benevolência, na indulgência, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Na brandura e mansuetude, bem-aventurados que são brandos, porque herdarão a terra, né? Na misericórdia, no perdão, bem-aventurados misericordiosos, porque obterão a misericórdia. E na pacificidade, que é a não violência, bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, não é para mexer ainda não. Ou seja, se vocês entenderem que Jesus, quando ele diz, eu e meu Pai somos um, como está em João, quando ele diz também, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, enfim, quando Jesus ele mostra uma identidade plena da sua consciência espiritual, do seu espírito, com a vontade divina, a vontade de Deus, ele nada mais é do que um preposto de Deus, um procurador de Deus, um representante de Deus, mas fidelizado em todas as suas ações, à identidade dos valores morais de Deus. Então, se ele está com essa representação, com essa carta de preposição moral, o que ele diz é a expressão do que Deus pensa e age. Portanto, como Deus age, pensa e estatui a lei, nós temos que entender que tudo isso que Jesus diz é lei. Tem o valor da lei divina. Isso não são palavras de um político, de um demagogo, ou mesmo de um filósofo, ou de um estudioso, por mais erudito que seja, em qualquer assunto de ordem moral. Isso são leis. A humildade é uma lei divina, a benevolência, a indulgência, a brandura e a mansuetude, a misericórdia e a pacificidade. Então, com esse movimento interno dentro de nós vamos então retroagindo, vamos cada vez mais chegar ao polo do desenvolvimento de amor, porque aquilo que Jesus diz, estabelece, tem o valor da jurisprudência divina. Temos que entender isso com muita firmeza, porque não são coisas que a gente lê e joga fora. Lê e esquece. Não, isso tem que ficar fixado como uma lei realmente superior que nos dará essa libertação da vida sofrida e de expiação e dores que vivemos nesse mundo. Vamos lá. Então, Allan Kardec mostra com toda a clareza o que é caridade. E poucas pessoas sabem. Dentro da casa espírita, ou no meio espírita, isso não é trazido nem pelos palestrantes espíritas. A caridade é a alma do espiritismo. A alma, ânima, animiza o espiritismo, dá vida a ele. Ela resume todos os desejos do homem para consigo mesmo, para com os seus semelhantes, eis porque pode-se dizer não haver verdadeiro espírita sem a caridade. Então, a condição de ser espírita é ser caridoso. Então, é esse que é o espírita, não é o que acredita em espíritos, não é o que vê espíritos, não é o que se envolve com espíritos. Não é o que dá mensagens ou dá efeitos. O verdadeiro espírita é esse que propõe a sua vida ser uma vida de amor ao próximo e a Deus. Portanto, a caridade é o finalismo e é a própria alma do espiritismo. Vão andando, isso aí é muito complicado. Aqui algumas confusões sobre a caridade, benevolência. Alguns acham que caridade é benevolência, benevolência do latim benevolente é boa vontade para com alguém. A boa benevolência é a complacência, é a condescendência. No espiritismo é a tendência de se ver o bem existente no outro, é um bem geral globalizado. Mesmo que apresente 99% de imperfeições, o benevolente se fixa e valoriza 1% das boas qualidades, não é isso? A beneficência é o ato da benevolência, né?
Vamos andando. Bom, aqui é uma pergunta muito boa de Vicente de Paulo. O que se deve pensar da esmola? E Vicente de Paulo é que responde. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ela humilhação. E deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de algum. Então, na realidade, a beneficência, que é a caridade material, o assistencialismo, ela vai atender um tipo de indivíduo que não tem condições de produzir, de trabalhar, de aprender. Nós aprendemos aqui na nossa aula que o bem maior que a gente possa ter é o aprendizado, é o conhecimento. Nada supera isso. Nenhuma caridade pode superar o ato de nós levarmos alguém uma palavra de esclarecimento em relação a uma dor. Não existe. Por isso que Jesus ele foca sempre os ensinamentos como o ato de transformação moral do indivíduo. Nada supera o ensino. Nada. Então, a melhor esmola que a gente pode dar é profissionalizar um indivíduo, é dar condições de trabalho, é naquela região pobre implantar uma pequena indústria, menos uma indústria artesanal. Embora ele continue ganhando a sua cesta, família, né? Família, né? Como é que é o nome? Bolsa Família? Ele continue ganhando a sua Bolsa Família, até chegar a um ponto, nós temos que dar a dignidade dele de não viver na expectativa desse tipo de assistencialismo. Porque esse assistencialismo não vai gerar uma modificação no indivíduo e ele vai ficar sempre nessa condição de estender a mão como esmola. Nós temos que gerar recursos de conhecimento e de profissionalização para ele. E ele vai ter a dignidade dele restabelecida, né? Então, aqui ainda, Allan Kardec diz a Vicente de Paulo, dar-se-á que reproveis a esmola? Não, o que merece a reprovação não é a esmola, mas a maneira habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai de encontro ao desgraçado, sem esperar que ele estenda a mão. Então, o indivíduo tem amor, né? A esmola tem os seus efeitos, claro que tem socialmente falando, mas nós não podemos nos fixar só na esmola como um modelo de reabilitação, né, de recuperação daquele indivíduo. Aqui tem uma pequena biografia, pulou um pouquinho, de Vicente de Paulo, aqui embaixo, descer aqui. Vicente de Paulo é natural da cidade de Baguines, na Gasconha francesa, e ele se notabilizou pela prática da caridade. Por isso que ele está aqui, né? As irmãs de caridade, as Santa Casas, todas elas são herdeiras de Vicente de Paulo, né? Muito bem. Então, nós sintetizamos a caridade, né? A caridade depende de prévia modificação moral do seu praticante. Esse é o primeiro ponto que vocês e nós temos que entender isso. Sem isso, nós não vamos avançar. O modelo ou referencial da modificação está em Jesus, seus ensinamentos. Nós temos um modelo que Deus nos deu, que é Jesus. Para que a modificação moral se realize, a pessoa deve tomar consciência e desenvolver o amor imanente em seu espírito. Ela não pode se depreciar, não, absolutamente, nem se entrar numa situação de perda da sua autoestima. Não há possibilidade de a gente perder a autoestima. Sabe por que nós temos essa paz divina em nós? É só nós trabalharmos isso que imediatamente nós recuperamos a nossa estima. Para que a modificação moral se realize, a pessoa deve tomar essa consciência. Ou seja, o sentimento de amor é pré-requisito essencial, absoluto e indispensável. O amor está consubstanciado nos dizeres de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor em seu movimento de expansão, primeiramente dirige para Deus e em seguida
Amando-se a Deus, ama-se toda a sua criação, o homem e o próximo. Assim, ao se amar a Deus, ama-se a todos. Essa aqui é a grande chave. O amor ganha qualidade espiritual única ao se dirigir ao próximo. A qualidade está formada pela benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Forma com essas suas tríplices virtudes, o que se chama caridade. Portanto, caridade é um só tempo, expansão do amor imanente no espírito, rumo a Deus, subsequentemente ao próximo, e que, quando explicitado em sentimentos, gera benevolência, a indulgência e o perdão. É impossível coexistir em caridade e egoísmo, como também humildade e orgulho. São condições antitéticas, né? Não é possível o indivíduo ser caridoso sendo egoísta, nem sendo orgulhoso ser humilde. Vicente de Paulo, no Livro dos Espíritos, ele diz, fala sobre a caridade, né? Diz, o amor é a lei da atração para os seres vivos. Quer dizer, amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus ao mundo. É pelo amor. Entre os seres vivos, nós, o amor nos atrai. Confere aí? O amor nos atrai entre nós. Mas entre os minerais, a matéria orgânica, na física e na química, a atração dos elétrons, a atração das cargas positivas pelas negativas, repulsões dos positivos com os positivos, das mesmas cargas, todas as manifestações, a agregação dos átomos para formar as moléculas, a molécula para formar os corpos simples lá na química, todo o movimento da física e da química, as leis que regem, são expressões do amor de Deus. Só que através de leis físico e químicas. Então o amor em nós, seres vivos, nos atrai. E o amor no reino mineral, podemos dizer, são as leis que regulam os átomos e as relações de combinação e de movimentação, as qualidades físicas e químicas do reino mineral. 14. Onde é que está? Acabou aí? Compreende-se, pois, a máxima doutrinária, fora da caridade na salvação, na medida que, para ser caridoso, deve-se expandir o amor imanente em cada ser, nós, espíritos que somos. O amor pela lei da atração e das afinidades gradualmente aproxima o espírito de Deus. E é esse que é o fenômeno mais criativo também. Nós vamos nos aproximando de Deus através do amor, pela própria afinidade. Aproximado de Deus identifica por si mesmo com a sua identidade divina. Torna-se desnecessário os resgates, as provas e expiações. Deixa-se para trás o mundo e é a reencarnação. Aí acabou. Acabou a reencarnação. Em verdade vos digo que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é a vida eterna. Não entra em juízo, ou seja, não está submetido à lei da causa e efeito mais. Ele não precisa resgatar, não precisa expiar. A vida eterna é a vida espiritual. Mas passou da morte, que para o espírito é a reencarnação, para a vida, essa vida eterna, que é vida espiritual, que é a eternidade. Então fica claro que fora da caridade não há salvação. Esse processo de nós ampliarmos a consciência da nossa vida e compatibilizarmos todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, às leis divinas. Aí chega um momento que nós não temos mais resgate, não temos mais transgressões, e aí nós subimos para um outro planeta mais evoluído que a Terra, ou subimos para o mundo espiritual. Daí a palavra caridade, que não é o assistencialismo que salvará a gente, mas sim esse amor em nós e essa compatibilização do nosso comportamento às leis divinas. Então temos a caridade pura, aqui tem a classificação da caridade, essa que é a proposta do Espiritismo, a caridade pura ou espiritual, que é a vivência plena da consciência do amor imanente em nós, viver em estado consciente de amor, que se estende para Deus e toda a criação, particularmente a criatura, o próximo. Nesse estado, a vivência ou viver do sentimento de amor é razão de felicidade e paz.
Eu acredito que todos vocês estão vivendo bem agora aqui. Não tem um que esteja com um problema agora aqui, esteja preocupado. Eu duvido. Por quê? Porque nós criamos um ambiente. Os espíritos que estão nos assistindo, eles estão só lançando o amor para nós. Por que eles estão lançando o amor? Para que a gente sinta, pelo menos algum momento, que a gente pode ser feliz. E hoje aqui todos são felizes. Tudo que está lá fora, está lá fora. Está bem distante da gente. Aqui nós criamos um ambiente que temos a felicidade. E essa aqui é uma espécie de trailer da felicidade que a gente está passando agora, atendendo-se a esse sentimento do amor que nós estamos vivendo. A outra forma de caridade, essa é pura espiritual, é a caridade pura espiritual quando aplicada ao assistencialismo, a assistência material, ou mesmo que caridade material, aqui, ou beneficência. É o ato beneficente que está impregnado de amor. Dá-se a cesta de alimentos, a roupa quentinha, atende-se ao morador de rua, dá-se as coisas materiais, sempre com amor. Então, nós também podemos ser assistencialistas. Mas só que o nosso assistencialismo está, eu diria, perfumado pelo sentimento de amor que nós temos. Nós não vamos desfazer do assistencialismo, que é importante para as pessoas. Mas esse, para nós, tem uma qualidade especial, porque nós fazemos aquilo com prazer, com amor. Não fazemos aquilo com um dever, com uma obrigação para nos salvar de alguma coisa, como se fosse uma penitência, né? Tem muitas pessoas que buscam a casa espírita para serem passistas, para trabalharem como a título de penitência. Dizem, eu vou fazer isso aqui e vou me libertar de outro lado. Mentira, não é por aí. Você precisa nem ir lá na casa espírita, mas você tem que desenvolver o amor em você. Você pode ser espírita, pode ser protestante, pode ser católico, pode ser judeu, pode ser islâmico, pode ser hinduísta, pode ser o que quiser, mas você tem que ter esse amor em você. Sem isso, não adianta ficar dando passe, não é? Vai dificultar. E, finalmente, então, assistência material, ou caridade material, ou beneficência. Essa assistência material é aquela do indivíduo que faz, mas sem amor. A doação se faz sem o sentimento do amor, isso se explica pelo trabalhador ou voluntário desconhecer a existência do amor em seu espírito. Ele não tem esse estudo. Essa caridade é comum em diversas instituições, centros espíritas, ONGs, instituições privadas ou governamentais e no terceiro setor, né, que nós conhecemos. Então, nós vimos aqui que o nosso propósito aqui, o propósito dessa aula é desenvolver a caridade pura ou espiritual. Com ela, nós vamos ter lá em cima a felicidade e vamos entender por que a nossa salvação já acena como um fato positivo no horizonte da nossa vida. Onda. Aqui nesse ponto tem a visão de Jesus sobre caridade e assistencialismo. Também Jesus fala sobre isso, só que as pessoas não estudam, né? Mas vamos chegar lá onde é que ele diz isso. Vamos lá. Vamos andando, tem uma passagem clara disso. O ponto é longo, né? Vamos andando. Bom, começa aqui. A suprema moral da caridade sobre assistencialismo. Como eu disse a vocês, nós não vamos inventar a roda, vamos, Wagner? Não dá para inventar a roda. A roda está aí, está nos evangelhos, quando interpretado à luz do Espiritismo. Nós não temos que inventar muita coisa, nós não temos que escrever muita coisa, nós não temos que aduzir muita coisa, nós não temos que inovar muita coisa. Não tem que dizer que aquele espírito diz isso, ou aquele outro diz isso. Conhece, né, Carlos? Porque o espírito diz isso. Fulano, então aquele médico só tem aquele espírito como guia. Mas aquele espírito é fraco perante Jesus. Tem que dizer, segundo Jesus, apude Jesus, veja Jesus. Eu acho que é mais coerente. Então, esse problema da caridade e assistencialismo também já está em Jesus, que ele tratou de tudo.
Ele tratou nesse ponto que diz o seguinte, numa pregação que ele estava fazendo lá no porto de Cafarnaum, que é do lago do Genezaré ao mar da Galileia, tanto faz. Ele diz o seguinte, trabalhai não pela comida que perece, Jesus, mas pela que subsiste para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará. Então Jesus promete a vida eterna e promete uma alimentação que vai levar o indivíduo à vida eterna. Ele diz, para os fariseus, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Está escrito, Deus lhe comeu o pão do céu. Então os fariseus disseram, olha, você está falando em comida que vai nos dar, mas caiu um pão do céu quando nós judeus estávamos no deserto do Sinai. Deus lhes a comeu o pão do céu, caiu o maná. Replicou-lhe Jesus aos fariseus, em verdade, digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dará. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então esse que é a verdadeira vida. Vamos andar mais um pouquinho? Vamos andando, né? É para cá, subindo. Vamos virando a página. Bom, onde é que ela parou? Estou me perdendo aqui. Eu parei aonde? Aqui? Vida ao mundo, né? Então Jesus diz, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. A partir disso, Jesus começa a diferenciar o assistencialismo, que é o pão físico, no caso representado aí pelo maná, que alimentava eles. O maná era uma substância que ficava na relva, na parte da manhã, como orvalho, floculada, lembrando um pouquinho da geleia, e que os judeus eles faziam bolos, faziam pães com aquilo e comiam. Então todos eles recebiam aquele milagre de efeito físico, e que era o maná que os alimentava. Mas todos eles comeram esse pão, que era o maná, uma espécie, não era pão, mas era o maná, e morreram. Mas Jesus diz, eu sou o pão vivo. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Receberam a parte assistencial, entretanto, ela se extinguiu com a vida de vocês. Mas eu quero dar alguma coisa a vocês, muito mais do que o assistencialismo, do que um pão físico. Eu quero dar vida a vocês. E essa vida de vocês, nós entendemos que são os ensinamentos de Jesus. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum dele comer, viverá eternamente. Então Jesus é o pão vivo. Mas não é o pão que se come e se metaboliza. É o pão que são os ensinamentos para que o indivíduo, mediante ensinamentos, se transforme moralmente e ganhe essa vida espiritual. Aqui vem as interpretações. Vamos ler aqui. Jesus anuncia que o trabalho pela comida que subsiste, aquela que não perece, de respeito à comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. E o que subsiste para a vida eterna? Ora, a vida eterna é algo imperecível, algo cujo tempo não destrói. A vida eterna segue a infinitude do tempo, é a eternidade. A vida eterna é a eternidade. E o que subsiste para a eternidade, que leva a essa eternidade, é o espírito, não submetido à vida material, quando encarna. Porque quando nós encarnamos, nós somos submetidos à vida material. A vida eterna é, pois, o espírito livre da finitude em oposição à eternidade da vida encarnada, das reencarnações. A vida eterna é o espírito que vive fora da morte, que sucede a reencarnação. A vida eterna é o espírito que não mais encarna. Está claro isso? Então, por isso que o Espiritismo vai dizendo, fora da caridade não há salvação. E Jesus diz, eu vou dar esse pão que vai salvar vocês. Esse pão dele, o exemplo dele é a caridade. Né?
E que comida é essa que subsiste para a vida eterna, nos alimentando na eternidade? Ora, está claro, só as ideias que por si mesmas também são imortais. Toda ideia é imortal. Nós estamos estudando os pré-socráticos aí, ó, que tem tantos mil anos antes de Cristo. Estudamos o Velho Testamento, que tem, os judeus estão no ano 5.700, quer dizer, muito antes. E essas ideias estão tão vivas quanto foram produzidas, né? Então, o que não morre são as ideias. Mas as ideias, os pensamentos de Jesus são diferentes. Esses são diferentes, sim. Porque os seus ensinamentos, eles especificamente nos levam a não mais encarnar. Eles nos dão a eternidade. Eles nos tiram da morte, que é a encarnação. Eles nos acompanham em nossa evolução. Eles vão conosco nesse processo de libertação espiritual da reencarnação. Então eu pergunto a vocês, o que vocês querem? O que é mais precioso? É comer aquele pão e se alimentar? E viver naquele alimento por um período de 70 anos, 80, que hoje a longevidade está mais alta, né? Vamos lá para 80, 76, 80, que seja 80. O que é mais importante, vocês se alimentarem durante 80 anos, ou vocês terem ensinamentos e uma transformação moral que vocês levam não só para o mundo espiritual, numa nova realidade de vida, como também, se tiverem que reencarnar, vocês voltam com aquele acervo de conhecimento espiritual espirituais e aquelas virtudes, e conseguem cada dia mais suportar a reencarnação. O que vale mais do que tudo? Vale o conhecimento. Por isso que o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito claro ao dizer: e eis que vos dou um novo mandamento. Vou repetir: eis que vos dou um novo mandamento, ou novo ensinamento, mais que é mandamento. Eis que vos dou um novo mandamento: amai-vos e instruí-vos. E o que a casa espírita tem que fazer para que ela ganhe, ela se encorpe? Todos os seus participantes, eles se encorpem, eles se constituam uma família espiritual forte, bem sustentada, que possa praticar a caridade, que possa produzir o assistencialismo. A casa espírita tem que ter o estudo. Esse que é o problema. Se a gente tem um trabalho, o indivíduo diz para nós: não, Paulo, você quer trabalhar aqui, mas você tem que fazer um MBA nisso. Você tem que fazer esse pós-doutorado. Tá bom, tem que fazer esse mestrado. Senão não dá para você, Paulo. Não dá para chegar. Então empurram a gente para fazer um curso. Vai viajar para o exterior, estagia 2 anos naquela faculdade tal e tal e volta. É assim que a gente faz lá fora. Quer dizer, o ensino pesa. Pesa sim. Quanto mais o nível de exigência, mais o carro que nós vamos trabalhar, mais a necessidade de conhecimento que nos é exigido. Para ser balconista é um nível de conhecimento. Trabalhar embalando sacola no supermercado é um nível de conhecimento. Agora, para ser um executivo de um nível determinado, tem que ter ou um cientista ou um professor, é outro nível de conhecimento. Então, o conhecimento, o saber, é força, é potência. Conhecimento é poder. Já diziam os gregos lá no tempo deles, no tempo de Delfos, né? Na Grécia Antiga. Conhecimento é poder. E esse poder é que Jesus nos dá. Ele nos dá esse poder através dos ensinamentos dele, na medida que nós incorporamos esses ensinamentos no nosso dia a dia da vida. Não é? É isso que subsiste para a vida eterna e nos alimenta. Então Jesus define com toda clareza o que seja verdadeiro alimento, comparativamente ao maná que caiu do céu, alimentando os judeus no deserto. É o pão do céu, é o meu Pai vos dará. E que é este verdadeiro alimento? Nós já dissemos, são as leis divinas de Deus, sintetizadas na lei maior, a lei da justiça, do amor e da caridade. Este é o alimento, o conhecimento e a prática da lei maior, que em Jesus resume-se no amor a Deus e no amor ao próximo. Este, sim, quando autenticamente identifica-se e pratica-se os ensinamentos de Jesus, o preposto de Deus, Jesus, este é o alimento que dá vida eterna. Então, o que há mais precioso que a gente entende aqui, eu sou o pão da vida, são os ensinamentos dele.
Quer dizer, depois criou-se isso de uma forma exterior, não foi, Jorge? Na Eucaristia, botou-se uma hóstia aí, disse que era o corpo dele, mas isso é uma coisa de fora. Não é aí que vai resolver por isso. Não é pelo culto exterior que vai resolver. Não vai, não adianta. Se não tivesse trabalho moral, não adianta. Porque o que vem de fora não pode modificar o que está dentro. O que está dentro só pode modificar pelo que está dentro. Não é? Quanto ao maná, embora seu aparecimento tenha sido considerado um milagre, ele por si mesmo alimenta tão somente o organismo, o corpo perecível. Aí é a diferença de Jesus em relação ao assistencialismo. O assistencialismo é o maná, né, e a caridade é o pão do céu, a modificação moral, o amor. C. Nesse momento faz cair a crença da superioridade do fenômeno, do milagre e do sobrenatural marcado pelo aparecimento do maná, o alimento. Muitas pessoas acham que o fenômeno vai modificar. O milagre não modifica. Não modifica. Nenhum fenômeno, por maior que seja, modifica o indivíduo. Às vezes até fanatiza. Esse que é o problema. Vocês entendem? Tira o raciocínio do cara. Ele fica adorando aquilo. E ele não pensa. E nós temos que pensar, temos que raciocinar. Às vezes o milagre fanatiza e não realmente deixa o indivíduo evoluir. Tudo isso passa no texto a simplesmente significar o assistencialismo. Conclui-se não ser o assistencialismo mais importante que os ensinamentos doutrinários. Ou seja, Jesus firma a superioridade moral da caridade sobre o assistencialismo ao não dizer: vossos pais comeram o pão no deserto e morreram. O assistencialismo voa abaixo, apenas durante o tempo de vida dos que dele foram beneficiados. E confirma: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. Conclui assim a sua posição doutrinária. O que vale, meus alunos, amados alunos, o que verdadeiramente vale são os conhecimentos, a instrução. E a prática desses mesmos conhecimentos. É aqui que está a chave da eternidade. Não há evolução moral sem desenvolvimento e expansão do amor imanente em cada espírito. Não há possibilidade de evoluir moralmente se não desenvolvermos o amor. O maná é o modelo do assistencialismo. E nem por isso, de milagre, entre aspas, os judeus modificaram-se moralmente. Não modificaram. Depois do maná, né, criaram outros casos com Moisés e foram criando casos até chegar em Canaã e criando casos o tempo todo. Não foi o maná que resolveu o deles. Jesus é o pão da vida, é o alimento espiritual que produz a transformação moral, ou seja, é o ensinamento que vai levar à transformação moral de todos nós. Jesus é os seus ensinamentos, sua ideologia, nesse momento, dentro do contexto da parábola. Quer dizer, Jesus, nesse momento, ele se funde à própria ideologia. Ele e a ideologia são a mesma coisa. Ele e a ideologia são a mesma coisa. O Espírito Jesus transforma-se em sua própria ideologia e é o seu próprio pensamento, é o seu próprio exemplo de humildade, renúncia e caridade. Então nós estamos entendendo tudo isso. Aí fechamos com duas citações aí, né? Básica. Está escrito nos profetas, em Isaías: e serão todos ensinados por Deus. Aqui. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, vem a mim. Então, o problema do ensino vai ser feito primariamente por Deus, pela leitura da experiência de vida nossa, quando nós queremos aprender. Mas de tempos em tempos, Jesus manda o Messias para acelerar o progresso do mundo. São chamados reveladores espirituais da doutrina espírita. Né? Então, todo aquele que vem da parte do Pai e tem ouvido, aprendido, vem a mim. E diz Jesus: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, Deus, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mais uma vez a lei da causa e efeito, e passa da morte para a vida, não morre, ou seja, não morre pela reencarnação.
Acresce que os ensinamentos transmitidos por Jesus acompanham o espírito dos que o escutam, vida após vida, encarnação após encarnação, desencarnação após encarnação, vida carnal espiritual. Esse é o bem eterno. Este é o verdadeiro bem, já que jamais o espírito moral e intelectualmente retroage. Nós não perdemos aquilo que adquirimos, é uma lei divina. Se adquirimos moral e intelectualmente, nós incorporamos a nossa riqueza existencial, a nossa riqueza espiritual. Esse é o verdadeiro bem. O bem moral nos leva aos céus da eternidade. A caridade cheia de amor é o maior bem que podemos adquirir. Nada é maior e mais importante. O assistencialismo, embora social e humanitariamente necessário, atende uma única vida. Foi por isso que Jesus disse: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Gostaria de recapitular para aqueles que não tiveram na aula passada as fases ou etapas da vida de Jesus, que são 3. A primeira fase está marcada pela produção de sinais, porque os judeus achavam que o Messias deveria fazer milagres, que são os sinais, são os efeitos físicos, transformação da água e vinho nas bodas de Caná, logo no início da missão dele, a cura de um leproso, a do criado de um centurião. Ele vai dando curas e fazendo milagres, acalmou uma tempestade, está tudo isso contido em Mateus, e com isso Jesus atrai a curiosidade e a atenção do povo ao tempo de tornar pública a sua identidade messiânica. Então o fenômeno em Jesus é a atração para ele da sua identidade messiânica. É uma isca para que depois ele lance a doutrina. O Espiritismo teve a fase dos fenômenos logo no início. Vocês sabem bem. Tinham produções incríveis de fenômenos nos primórdios do Espiritismo. Tinha nos Estados Unidos, né, em 1853, em Heidelberg, as irmãs Fox davam muitos fenômenos. Teve fenômenos muito antes de Allan Kardec. E Allan Kardec os fenômenos estouraram. No Brasil nós tivemos um fenômeno incrível em Sacramento, ali no Triângulo Mineiro, com o senhor Eurípides Bassanovo, que dava todos os tipos de mediunidade, todo tipo de fenômeno. Mas aquilo era o início, era para mostrar que tinha uma vida além da vida carnal. Jesus também inicia dando uma atenção sobre si, sobre os fenômenos, os tais dos sinais que os judeus queriam. A segunda fase se dá com a pregação evangélica. Aí ele entra no corpo da doutrina. Isso que importa, propriamente dita, constituindo assim o corpo de sua doutrina. Não é que é fortalecido pelo exemplo moral e as atitudes de humildade, amor, sabedoria e caridade. Então ele entra na transmissão dos seus conhecimentos, no corpo bem estruturado da sua doutrina e, mediante sua vida prática, ele consolida a teoria. Ele, na prática, vai consolidando a teoria. Então ele entra na evangelização. E a terceira fase se dá quando a sua ressurreição, a vitória sobre a morte, testemunhando por si próprio, aí ele dá o testemunho, a imortalidade da alma e com isso a existência da vida futura, que são pilares, imortalidade da alma, da própria pregação dele, a vida futura e do mundo espiritual, que é o reino do céu. Aqui Jesus evidencia a transcendência do espírito, confirmando a possibilidade de realização de suas promessas no reino do céu. Então são as 3 fases de Jesus: a fase fenomênica, a fase evangélica e a fase em que ele firma a sua vitória sobre a morte, a transcendência da alma, porque sem essa terceira fase aqui, ele seria chamado um profeta. Porque todos os profetas também produziram fenômenos, muitos profetas deram fenômenos e muitos profetas evangelizaram, de acordo com a doutrina deles. E não deixaram de ser corretos, não é? Mas nenhum deles voltou depois da morte. O único que voltou foi Jesus. Então essa terceira fase é que dá o selo da postura messiânica de Jesus em relação aos outros profetas, que eles achavam que Elias ia voltar, etc, etc, como consta na Bíblia. Então são as 3 fases de Jesus, da atividade messiânica de Jesus.
Já terminou o tempo. Bom, eu não vou entrar nisso aqui, só queria dizer que eu coloquei um suplemento aqui, que é a carta de Paulo, epístola de Paulo Apóstolo, ao Coríntios 1, porque ele tem 2 epístolas aos Coríntios. Essa aqui é a primeira epístola. É o capítulo 13, versículos 1 a 13. Aí vocês vão ler isso, ainda que eu falasse toda a língua dos homens, dos próprios anjos, papapá, se não tiver caridade, ele trabalha em cima da caridade. Aí vocês vão ler essa epístola, tendo como base a interpretação da nossa doutrina. Vou mandar aí, tem um texto final só, para terminar a aula. Tem uma coisa aqui, mas não vai dar tempo, não é melhor vocês lerem, depois tiram dúvida. Vai andando. Bom, isso aqui é o finalzinho. Eu termino com duas passagens dos salmistas, né? Que é o nosso feixe disso. Primeiro, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Por favor, quando vocês estiverem angustiados, estiverem deprimidos, estiverem inseguros, estiverem fragilizados, vocês pensem que desde os primórdios da humanidade, Deus nos acompanha de geração em geração e Ele nos abriga com o seu amor, com a sua justiça, com a sua misericórdia. Nós jamais estaremos sozinhos. Isso não sou eu que digo, são aqueles homens de elevado grau espiritual, que muitos chamam de santos, dependendo da religião. Vocês jamais se desesperem, porque os nossos superiores espirituais, que encarnaram durante todos esses séculos, eles manifestaram esse mesmo sentimento de abrigo em Deus e de refúgio em Deus. Vocês olhem, façam a prece, façam uma vez, façam no dia seguinte, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Vai chegar uma hora que a coisa vira. Mas não desistam, sejam tenazes. Busquem esse refúgio. É o Salmo também 91, depois desse, que diz: o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa salvação, de quem terei medo? E aqui o Salmo também 90, seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus, quer dizer, a graça são as bênçãos do Senhor, a proteção do Senhor, tudo de bom que o Senhor nos dá. Confirma sobre nós, pedindo a Deus, as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Então, o que são as obras das nossas mãos? É o que nós estudamos hoje, é o que nós estudamos durante todos esses meses, esse mês e meio, é a caridade. Em realidade, nós somos filhos das nossas obras, nós não somos pais, não. Sabe por que nós somos filhos das nossas obras? Que as nossas obras, pela lei da causa e efeito, voltarão sobre nós. Nós geramos as nossas obras. Aí ficamos submetidos às nossas obras, à reação delas sobre nós. Nós geramos a ação. E a ação gerou um efeito. E o efeito contra-reagirá ou reagirá sobre nós. Então, na realidade, nós somos filhos das nossas obras. Se nós agirmos sempre no bem, as nossas obras serão do bem.
e esse bem reagirá ou contra-reagirá sobre todos nós. Então o salmista, ele diz com toda beleza, toda pureza, confirma a obra das nossas mãos. Claro que são obras do bem, porque Deus não vai confirmar uma obra do mal. Deus vai repelir a obra do mal, pelas leis divinas. Então, nós terminamos assim a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês saiam daqui otimistas, positivos, tranquilos. Vocês têm, e nós todos temos, uma imensidade de potência dentro de nós. Por que hesitarmos? Por que tornarmos inseguros? Por que perdermos a autoestima? Por que deixarmos levar pelo pessimismo? Por que nos engrandecermos no ato de amor? Esse ato de amor será a caridade que nós praticaremos pelo pensamento numa prece, pelo sentimento, desejando um bem a alguém, pelo desejo daquela pessoa melhorar o seu destino, a sua doença, a sua dor, ou por uma ação mesmo material. E é através desse grande enriquecimento, que é o enriquecimento do ensino, da educação, como diz Allan Kardec, que a educação é a modificação do nosso comportamento moral, enquanto instrução pega apenas a parte intelectual. A gente pode fazer uma boa academia e ficar muito felizes com ela, mas para termos a modificação moral, nós teremos que chegar a esse ponto de transformar.